meus amigos e minhas amigas de Macau e região. Nós estamos aqui no podcast do Doutor. É um prazer tê-lo conosco e hoje eu tenho a presença ilustre do ex-vereador de Macau, Carlinhos, para contar um pouco aqui da sua história, da sua experiência política, da governabilidade, da nossa situação macauense, enfim, um contexto geral para nós entendermos um pouco mais sobre os nossos legisladores, sobre os nossos cidadãos que atuam na política, tratarmos de assunto variado, mas principalmente debatermos a nossa cidade de Macau. Seja bem-vindo, Carlinhos. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Aistre. Novamente, nossa boa noite aos amigos que estão aqui no estúdio. Eu estou aqui para falar de mim e eu sou suspeito para falar de mim porque ninguém fala mal de si. Mas a gente vai tentar parafrasear em pouco tempo quais os meus objetivos políticos, quais os degraus que alcancei, como iniciei a minha vida pública, que a minha vida pública ela foi iniciada nos grêmios estudantis, dentro das escolas, todo mundo foi lá que nós fomos ficando conhecidos. Depois recebemos o convite e várias pessoas nos incentivavam a partir para a militância política. A militância política, como é do conhecimento de Macau, participei de um mandato em uma legislatura muito tumultuada, por sinal, mas que uma Câmara que deixou várias lições. Se o Executivo não deixou, mas a nossa Câmara deixou. E aqui eu vou mostrar, vou trazer o conhecimento do povo, porque nós não tínhamos a mídia para favorecer, para levar o conhecimento à realidade. Então, algumas coisas que nós aprovamos, e eu quero ser bem claro, logo enfatizar, não só minha, como de demais vereadores, né? A lei do IPTU para aposentados, onde quem ganha até um salário mínimo seria isento de pagar IPTU, como está isento hoje em Macau. É bom que você tenha conhecimento disso. Nós aprovamos uma lei do ex-vereador Pintinho, em que quem tem um filho com dependência do concursado da prefeitura, eu estou sendo bem claro para o pessoal entender de casa, né? Você tem um filho especial que tem uma dependência sua. Reduzimos a carga horária dessa mãe ou desse pai que tem um filho especial que ele precisa cuidar. Então, foram inúmeras leis que eu sei que beneficiou e causou um impacto direto na vida das pessoas. Diante de tudo isso, tem uma coisa que é a menina dos meus olhos no meu mandato e que muito me orgulha. É do conhecimento seu e talvez da cidade não, vá agora, que quando eu fui vereador eu apresentei um projeto de lei, foi aprovado e sancionado, depois eu consegui modificar ele, melhorar ele, aprimorar, em que eu corto na minha carne como vereador, eu destinei 5% de todas as vagas de cargo comissionado e dos contratos da saúde e da educação, para jovens do primeiro emprego. Me diga uma coisa, Carlinhos. Você se elegeu vereador de Macau, qual foi o quadriênio, qual foi o período? Foi de 2013 a 2016. 2016. Mas nos fala um pouco mais sobre a sua biografia. Eu me recordo que você tem irmão Francisco, que participa de eleições sindicais, né, em Macau. Você disse que participou de diretórios estudantis, mas você também teve outras candidaturas anteriores, né? Como é que você participou? Eu me lembro até que você chegou a se lançar como vice numa chapa, vice-candidata. Com Elizabeth, que muito me honrou participar dessa chapa, né, desse pleito com ela. E, infelizmente, a gente não conseguiu chegar até o final das eleições devido a alguns problemas de saúde, né, que ela teve dentro da sua família. E eu, como vice é vice, né? E eu era vice dela, infelizmente, Maia conhece a história, ela teve que desistir da candidatura e eu fui solidário, prestei a minha solidariedade e muito me orgulho de ter participado desse pleito. Você participou de outras eleições? Eu participei de uma eleição 4 anos antes, né?
acho que 2009, 2010, na qual eu não tive êxito, né? Já fui como candidato a vereador. Na segunda eleição eu tive êxito, né? E na terceira eleição a gente não conseguiu. E agora fui candidato a deputado estadual. A vida é assim, eleição... Deputado federal, perdão. A vida é assim, eleição não tem empate. Ou você ganha ou você perde. E eu estou preparado para tudo isso. Quando eu entro numa eleição, eu entro para ganhar, mas sabendo que estou correndo o risco de perder também. Porque o povo é soberano nas suas decisões, o povo decide. Então, a minha biografia, eu sou filho de Zé de Bilé, graças a Deus, um homem respeitado nessa cidade, né? Minha mãe era do lar, minha mãe não tinha ocupação, cuidava da gente. E a gente, como eu já disse antes, eu já venho dos movimentos estudantil, né? Participava nos grêmios dentro das escolas. E o projeto, como eu tinha dito a você, que muito me orgulha, dos 5%, inclusive a governadora Fátima fez esse projeto semelhante ao meu, só que com uma diferença. O meu projeto foi por lei e ela fez decreto. A diferença entre o meu projeto e o de Fátima é que eu fiz 5% para jovens do primeiro emprego, que as famílias tivessem programa social, ou seja, eu estava deixando de indicar cargos para abrir mão para esses jovens. Aí a diferença de Fátima é que ela fez por força de decreto, com 6%, 1% a mais do que o meu, mas ela fez para detentos, recuperandos, pudesse trabalhar em repartição pública. Mas trocando em miúdos, o que isso representa para Macau? Esse percentual de jovens do primeiro emprego, eles teriam um espaço dentro de que órgãos do município? Eles seriam contratados para trabalhar em que órgãos do município? É uma reserva legal que foi criada através de um projeto de lei seu, né? Que foi aprovado, pelo que me consta. E esses jovens iriam trabalhar onde? E segundo, está sendo cumprido essa norma? Esse projeto, inclusive um vereador de Natal me pediu o projeto, a minuta do projeto, e eu vou enviar, porque em breve esse projeto ele deve ir para a capital do estado. Então, um projeto que sai de um vereador de Macau, que vai ser apresentado na capital do estado. O projeto não está sendo cumprido, a lei, não é mais projeto, já é lei. A lei não está sendo cumprida por negligência do prefeito, que não quer abrir mão dos seus apadrinhados políticos para entregar as vagas desses jovens. Eu já fui à promotoria pública, ao Ministério Público, e nós estamos aguardando que o Ministério Público se manifeste, retirando os apadrinhamentos políticos, baseado agora também na constitucionalidade. A lei é constitucional, que a governadora fez isso no estado do Rio Grande do Norte, para que nós possamos entregar esses 5% a esses jovens. Muito bem. Voltando aqui, você já falou aí da sua biografia, da candidatura a vereador, foi vereador eleito, exerceu o seu mandato, e dessa norma que é o brilho dos seus olhos, né, que você está tentando implementar junto ao Poder Executivo Municipal, inclusive, como você falou... A menina dos meus olhos. Né? Inclusive com a intervenção do Ministério Público. Mas, para a nossa situação atual, você foi candidato a deputado federal. Você candidatou por qual partido? Como foi isso? O convite? Com quem você andou? Quem você apoiou nessas últimas eleições nacionais aqui em Macau? Eu sou um homem de convicção, de posição, que não escondo aquilo que faço, né, na minha vida pública. Eu votei em Jair Bolsonaro para presidente. Meu governador foi o senador Stevenson, que para mim é até hoje o melhor senador que o Rio Grande do Norte já viu, pela forma séria, apesar de ter seu jeito militar, de não ter tirado a farda ainda, pela dureza como agem, sem cumplicidade nenhuma nas emendas que faz, manda as emendas, ele mesmo vem atrás dos recursos que são destinados aos municípios. Meu senador foi um médico, Dr. Geraldo Pinho, um amigo que eu encontrei, porque na vida pública eu faço política, eu faço amizades, e eu fiz essa amizade. Meu senador foi Geraldo Pinho. E eu fui candidato a deputado federal, como Macau sabe, em uma eleição polarizada, né, onde foi uma cena
porque essa eleição não, eles polarizaram para o povo, mas na verdade eles estão juntos nos interesses mesmo de 2024, que Flávio e Zé Antônio vão se juntar de novo com o mesmo pensamento. Eu já vi esse filme acontecer em Macau 3 vezes, vai acontecer a 4ª vez. Essa briga de comadre deles, eu chamo de briga de comadre, porque depois um senta no colo do outro politicamente e estão abraçados para cometer as traições políticas contra Macau. O meu deputado estadual, ele se elegeu, né? Ivanilson, foi a pedido de um amigo meu, que eu votei em Ivanilson, um amigo que eu tenho de Natal, e perguntou como é que estava a minha situação aqui, deputado estadual, se eu já tinha um nome para ir para a rua. Eu disse não, e ele disse, gostaria de lhe apresentar uma pessoa, e nós tivemos uma conversa bastante ideológica. Eu acho que criamos uma afinidade. Infelizmente, Ivanilson praticamente não veio a Macau, porque ele já tinha uma agenda a cumprir no estado. Ele foi eleito? Foi eleito, e eu não queria desrespeitar essa agenda dele, nem forçar, nem ter imposição. Então eu deixei ele totalmente à vontade. Se ele quisesse vir, ele vinha. Esse ele veio realmente um dia de domingo, que ele estava numa cidade próxima, me ligou de uma hora para outra, e estou indo aí, e a gente reuniu uns amigos, batemos um bom papo, e assim sucedeu. Temos uma relação boa, graças a Deus, e a vida que segue politicamente. Você falou aí do candidato a governador Esteves, né, que pelo que me consta nas suas expressões aí, não tirou a farda ainda, né, tem um estilo militar. Mas o que é que você acha? Ele acabou sendo uma novidade que era esperada, mas acabou a população, no meu ponto de vista, achando que houve uma indecisão. Ele só lançou candidatura. Você acha que ele lançou a candidatura tardia? Ou você acha que por essas expressões dele, essa dureza, ele não angariou os votos necessários? Ele apareceu como um franco atirador, digamos assim, que se esperava que pelo menos ele ficasse em segundo lugar, mas aí no final a governadora foi eleita no primeiro turno e Fábio Dantas ficou em segundo lugar. Qual a sua avaliação disso, dessa candidatura a governador do Esteves, que é do seu partido, né, assim, e da conjuntura geral da eleição estadual? Primeiro, eu quero dizer que eu respeito o modo como, a forma como o capitão ele fez a eleição dele, né? Ele fez uma eleição sem sair de casa, como todo mundo sabe, usando apenas rede social. Dia de domingo ele tirava foto dentro de sua residência, deitado em um sofá, né? Ele não foi para a rua, ele foi ao modo dele, ele não se deslocou de Natal, exceto para Mossoró, para participar de um debate e mais nada. Então, é o que eu digo a você, ele estava em segundo lugar nas pesquisas, bem conceituado, esperou, se lançou candidato aos 45 do segundo tempo, e pela campanha que ele fez, a gente sabia também que não seria fácil, mas ele era do nosso partido e existia a coerência política, a fidelidade partidária, e é um voto que eu, sincero e honestamente, não me arrependo e votaria de novo Esteveson para governador. Muito bem, mas trazendo aqui para Macau, né? Você já teceu aí alguns comentários sobre algumas lideranças políticas nesta eleição. Afora isso, como é que você viu essas eleições nacionais, essa eleição nacional para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, em Macau, a título de lideranças, quem você achou que criou uma vantagem, um capital político, quem se deu bem, quem não alcançou as metas estabelecidas, na sua análise política, da conjuntura geral das eleições municipais, aliás, das eleições nacionais, regidas pelas lideranças de Macau? A verdade o povo macauense, ele foi muito enganado nessa eleição, eu diria assim. Eu andei conversando com as pessoas e encontrei, digo sem medo de errar, mais de 100 pessoas me dizendo que iriam votar nos candidatos do prefeito porque está prometido emprego para janeiro. Eu sei que isso não vai acontecer. Isso é brincar com as pessoas, isso é enganar as pessoas. Pelo outro lado, o ex-prefeito Flávio Vera também fez suas gracinhas políticas,
andava na rua com 5, 6 deputados estadual, para somar votos para um único federal. Então, a campanha, na verdade, ela não foi uma campanha de deputado federal. Eles polarizaram como se fosse uma campanha de candidato a prefeito. E eu louvo a Deus e agradeço muito ao Senhor pela sabedoria e pela coragem de ficar no meio dessas grandes estruturas, de não ter ido me dobrar nem a um nem a outro. Então, isso seja talvez o maior motivo que muito me orgulha, e quantas vezes mais fosse preciso para adquirir a experiência que eu adquiri, para conversar com as pessoas, mesmo sabendo das desvantagens de um lado para o outro. De um lado, um prefeito que ficou fazendo um 8, que ele conseguiu uma votação mínima comparando a estrutura que ele usou. Então, se você comparar os votos que os candidatos de Zé Antônio teve, ele não conseguiu um voto da prefeitura para fora. Ele ficou unicamente dentro do seu quadrado, dentro do seu 8, numa bolha. Já o ex-prefeito Flavera foi mais além, mas que no dia da eleição a gente já sentiu o reflexo da campanha de enganação que ele também fez nas ruas, que as pessoas que me encontravam, que andavam com motos carro adesivados, já se mostravam decepcionados com ele. Me diga uma coisa, você falou aí dessas lideranças de Macau, inclusive do atual prefeito Zé Antônio Menezes, com relação à eleição. Você, quando se elegeu vereador, você foi situação, oposição? Afinal, qual é a sua liderança política, o seu viés político? Você vem de qual estirpe política de Macau? Você segue alguma ideologia, algum rumo, alguma liderança aqui na cidade? Sim, sim. A nossa ideologia, o nosso viés político é o povo. Eu fui vereador, eu nunca votei contra o povo. Eu quero que alguém me mostre um projeto que foi para aquela casa contra os interesses do povo que eu tenha votado, que eu tenha me aliado, que eu tenha participado. Em nenhum momento isso aconteceu. Muito pelo contrário. Nós discutimos o que essa Câmara de hoje não consegue discutir. Nós discutimos com os professores, o PCCR deles. Nós montamos uma comissão da Câmara, aprovado, tem um discurso meu, aplaudido pelos professores, aprovamos o PCCR. Essa Câmara de hoje não consegue discutir uma reforma previdenciária. Essa Câmara de hoje que está em Macau, ela é uma Câmara que ela baixou o RPV. Nós não aceitamos baixar o RPV na gestão passada. A RPV é requisição de pequeno valor, requisição, para pagar indenização isso, judiciais. O que baixar RPV é uma maldade, porque você pegar um cidadão que trabalhou, que tem 7, 8 mil reais, como no nosso tempo era 11 mil reais, até 11 mil reais, você baixar para 6 mil, e esse cidadão trabalhou 4, 5 meses, vai esperar 5, 6 anos para receber um valor insignificante desse, é uma tremenda maldade, é uma tremenda sacanagem com o nosso povo. Reduziu de 10 salários para 7, eles têm que abdicar mais ainda da indenização judicial para poder receber num curto espaço de tempo, não é isso? Aí vem outra maldade da Câmara. Nós não quisemos nem colocar, não aceitamos nem colocar em votação o 13º. Essa Câmara colocou em votação. 13º para os vereadores. Para os vereadores. 13º para os vereadores. Em nenhum momento, na gestão passada, eu participei, eu digo votando contra o povo, quando o prefeito, na Lua, ele enviava para a Câmara, todo ano ele pedia um remanejamento de 30%. A gente nunca concordou com aquilo. Mesmo da base aliada a gente derrubava, porque eu acho que o remanejamento de 30%, ele fica livre para fazer o que quer, sem a Câmara ter conhecimento do que ele quer. A gente dava um remanejamento pequeno, mas também dava a ele o direito de, se precisasse remanejar, fosse a Câmara que nós aprovaríamos de novo. Então, isso são coisas que só quem sabe o que é legislatura, só quem sabe o que é estar naquela casa, o que é votar, isso não é loucura não, isso foi fato. Agora, essa Câmara hoje deu 30% de remanejamento a Zé Antônio. Isso é um crime contra Macau. É um crime contra o povo de Macau. É você dar um cheque em branco. Mas o cara pode me dizer, Carlinhos, é rúbrica sim. Mas é uma rúbrica livre,
que ele vai poder remanejar até 30%. Isso aí não. A gente nunca deu. Muito bem. Como é que você está vendo a administração municipal nesses primeiros 2 anos de mandato de Dr. Zé Antônio Menezes? Você não disse, mas pela sua conversa aí, nem você segue Dr. Zé, nem o Caboré, mas e os Tetel? A gente, na verdade, é o que eu disse no início, eu não tenho dificuldade de falar abertamente com ninguém, né? Eu fui candidato agora. Eu dei um exemplo do que sou e do que quero para Macau e da coragem que tenho. Porque a política que faz lá, Zé Antônio, que faz Flávio, essa política de enganação, como eu disse, eu encontrei mais de 100 pessoas dizendo que em janeiro vai entrar na prefeitura que está prometendo. Isso é uma sacanagem sem tamanho para com as pessoas. Isso é de uma crueldade para com as pessoas. A nossa campanha foi pequena, não tinha dinheiro, mas a gente andava, conversava com as pessoas sem mentir, sem enganar e deixando as pessoas totalmente à vontade, respeitando a decisão das pessoas. Eu ouvi muitos não. Era não para... Vamos trazer para a administração. Eu estou percebendo que você não quer dizer... Não, eu disse a você que ele ficou numa boina, o prefeito ficou em uma boina. O prefeito conseguiu 2.000 votos, foi para a rua com 10 vereadores, com mais de 600 empregados da prefeitura, com o comércio local todo dentro de uma campanha, com a estrutura esmagadora para ter essa votação. Vamos ser sinceros, o grande derrotado dessa eleição é o prefeito Zé Antônio e ele é sabedor disso. Então você acha que a administração pública municipal não vai bem, a gestão não vai bem? Porque eu tenho visto em algumas redes sociais e até em entrevistas passadas do prefeito que recebeu a prefeitura com endividamento do ex-gestor, enfim, aí priorizou a folha de pagamento dos servidores públicos, né? Já se vão 2 anos de administração. Houve algum reclame sobre buracos na rua, houve reclames sobre a questão da saúde pública. Recentemente ele inaugurou um centro de obstetrícia, né? Houve reclames com relação a fechamento de creches em determinados distritos. Estava na hora do centro cirúrgico, né, a obstetrícia funcionar. O que eu quero dizer é que porque até então, só quem paria em Macau dentro do hospital nos primeiros 2 anos de Antônio era as vacas que foi vista dentro do corredor do hospital. Essa sim, tinha acesso livre dentro do hospital, porque os filhos de Macau nasciam dentro de ambulância ainda, em 2 anos dele. E ele, como médico, veio inaugurar em plena eleição. Em plena eleição, eu acredito que foi no outro dia que já uma pessoa precisou, já foi agonia para se precisar. Então ele está vendendo ilusão. Zé Antônio está vendendo uma ilusão, ele tem uma alta rejeição e vai ser um candidato facílimo para a oposição unida derrotar. Eu tenho amigos no governo que fazem parte, inclusive, da área da saúde, tenho amigos na infraestrutura. Nós somos aqui uma cidade, temos familiares, amigos, conhecidos. É inevitável que alguns participem da gestão e outros não. Mas o que eu queria dizer e finalizar é que tem uns pontos negativos, você vê algum ponto positivo, qual é a sua avaliação? Porque você disse que descambou para essa votação não significativa na sua análise. Você acredita que isso é decorrente da própria administração ou foi um viés político em si? Macau entendeu que Zé Antônio prioriza unicamente um grupo chamado de panelinha, que eles classificam como mesma laia, e que até hoje Macau via essas pessoas lisas, quebradas, não se tomavam refrigerante em Macau. Os desfiles de carros bonitos, de carros importados, já voltaram em Macau, que eu não sei como é que o cara ganha 5, 6 mil reais e está andando numa Hilux em 2 anos de 100, de 300 mil reais. Eu não entendo, essa conta não bate. Ou o cara não está comendo. E Zé Antônio sabe da rejeição do povo por causa desse grupo chamado Panelinha. A gente sabe Macau onde é que tinha gente morando e onde é que estão morando hoje. Mansão em Macau, que passou 4, 5, 6 anos fechada, 10 anos fechada, foram compradas. Então, o povo de Macau não aceita esse tipo de atitude. Zé Antônio será derrotado pelo povo de Macau para pagar o preço por abandonar o povo e priorizar uma panelinha.
Você está falando de derrota, você está fazendo uma previsão de futuro na sua análise política. E o que é que você espera do futuro de Macau? A sua participação nisso? Qual é a sua perspectiva? Como você vê essa conjuntura de uniões, de associação? Quem você acha que pode representar uma oposição para o futuro de Macau nas eleições que se avizinham para prefeito? É cedo. Tem que haver uma construção da oposição. A oposição em Macau sempre foi muito maior do que o governo. Agora a oposição de Macau precisa urgentemente abortar e mandar o senhor Flaveras voltar logo para Zé Antônio, para ele não ficar abocanhando, mordendo a oposição, para depois chegar lá com 10, 20 candidatos no saco, amarrar a boca do saco e entregar a Zé Antônio e a Mário Sérgio. A oposição de Macau precisa se libertar e mandar ele voltar. Porque essa política, que eu já conheço, que ele está pronto para fazer, eu não participo não. Eu pretendo construir com pessoas diferentes, sim, uma ideologia, um viés que traga benefícios à cidade, sem oportunismo político. Muito bem. Amigo Carlinhos, eu quero agradecer aqui sua presença, certo? Mais uma vez, você que tem participado da nossa bancada, aceitou esse convite. E tenho convidado alguns outros amigos que têm certeza das suas convicções, assim como você, né? Que tem um determinado entendimento político e podem falar francamente como você está falando. Então, mais uma vez, obrigado por fazer parte da nossa bancada. Vamos continuar debatendo os destinos da nossa cidade e as câmaras estão abertas para as suas considerações finais. O que é que você deseja transferir e dizer para o povo de Macau? Agradecer, né? Agradecer. A maior experiência que eu tive foi essa eleição. Eu conversei com as pessoas, eu recebi carinho das pessoas, eu tomei café, eu comi peixe, eu comi farinha na casa das pessoas, eu conversei, eu também ouvi não. E isso não me desanima, porque eu sempre digo que eu perco batalha, eu não perco derrota. É hora de reconstruir Macau, é hora de unirmos essa oposição, juntarmos os cacos que faltam para derrotarmos Zé Antônio, a mesma laia e sua panelinha. Muito bem. Muito bem. Obrigado, amigo Carlinhos. Grande abraço. Tuas ordens.